No dia 27 de maio de 1973, na cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, Dona Geni, de então 57 anos, trabalhava com bolos e doces por encomenda que ela produzia em casa. Em seu terreno havia sua casa, uma cozinha na parte dos fundos e 2 quartos que ela alugava para completar sua renda. Por vezes, Dona Geni passava a madrugada trabalhando com as encomendas, tanto por preferir este horário para trabalhar, como também na intenção de que seus doces e bolos estivessem ainda frescos na manhã do dia seguinte, quando ela fosse entregar. Naquele dia, ela tinha várias encomendas para preparar e estava na cozinha de trás, que possuía vidraças voltadas para os fundos do terreno. Quando por volta das 2 horas da madrugada, enquanto ela preparava um dos bolos da encomenda, Geni percebeu um reflexo luminoso estranho no terreno. Em um primeiro momento, ela imaginou se tratar de um curto-circuito nos postes, o que poderia resultar em queda de energia e atrapalhar seu serviço. Porém, as luzes continuavam normais, nem mesmo haviam piscado ou dado qualquer sinal de falha. Neste caso, Geni imaginou então que poderia ser apenas a lanterna de um vigia que estaria na rua de trás e, por isso, simplesmente não deu atenção ao fato. Passados alguns minutos, seu papagaio, que ela sempre deixava a gaiola durante o dia na rua e à noite recolhia para dentro de casa, mas que naquele dia havia esquecido ele na rua devido à sua carga intensa de trabalho, começou a ficar agitado. Preocupada que o animal pudesse acordar os inquilinos, ela foi até a rua recolhê-lo, quando ela viu, a apenas 15 metros de distância e a uma altura de cerca de 5 metros do chão, um objeto sobrevoando um dos quartos que ela alugava. Geni conta que o OVNI era branco luminoso na parte de baixo e na frente possuía uma área aberta, que ela não sabe dizer se era realmente aberta ou se havia algum vidro cobrindo aquela área. Neste espaço haviam 3 seres humanoides pequenos de pele morena, com cabeça grande e arredondada, olhos grandes e puxados, lábios salientes e narizes compridos e achatados. No topo da cabeça ainda havia uma espécie de capacete que Geni comparou com um gorro com uma pequena esfera no topo. Não era possível ver o pescoço dos seres e eles vestiam uma roupa da mesma cor de sua pele. Cada um dos seres segurava também um aparelho que Dona Geni comparou como semelhante a lanternas. Cada um destes aparelhos emitia um feixe de luz em uma cor diferente. O mais da esquerda emitia uma luz verde, o do centro uma luz vermelha e o da direita uma luz laranja. Geni conta que parecia que estes seres estavam procurando por algo no terreno devido à movimentação que as luzes faziam. O objeto ainda produzia um barulho estranho e, assustada, Geni chamou pela inquilina que estava no quarto logo abaixo do objeto, porém ela não respondeu. Após os gritos, o objeto começou a se afastar e desapareceu de vista. Apesar do susto, Dona Geni precisava terminar suas encomendas, por isso voltou para a cozinha para continuar trabalhando. Mas logo que retornou, começou a sentir fortes dores no quadril e nas pernas, principalmente nas articulações, chegando a deixá-la com dificuldades para caminhar e também sentia como se sua cabeça estivesse inchada. Em seguida, sua inquilina chegou na cozinha e informou que havia escutado um som estranho que ela não sabia, mas que era proveniente do objeto e que também ouviu os gritos de Dona Geni. Mas por algum motivo, ela não conseguiu se mover da cama no momento do incidente. A inquilina constatou que Dona Geni estava com o rosto inchado e com os olhos muito vermelhos. Apesar das dores, Geni continuou trabalhando. Quando por volta das 5 horas da manhã, ainda com dores intensas, teve que ir ao hospital. Após exames, foi constatado que ela havia sofrido um prolapso no útero de 2º grau.
Para quem não sabe, um prolapso no útero é quando o útero desce até o interior da vagina, causado pelo enfraquecimento dos músculos que mantêm o órgão dentro da pelve na posição correta. Porém, pouco tempo antes, Dona Geni já havia feito exames de rotina e nenhum problema na região uterina havia sido detectado. Ainda assim, dias depois ela teve que passar por um procedimento cirúrgico para corrigir o problema. Naquela mesma noite, no dia 27, quando se deitou para dormir, cobriu o ouvido direito com um travesseiro e sentiu como se ainda pudesse ouvir o som do OVNI. Nos dias seguintes, estes sintomas em seu ouvido pioraram e, ao procurar ajuda médica, foi constatado que ela havia perdido a audição do ouvido direito. Justamente, inclusive, o ouvido que estava mais voltado para o objeto no momento do incidente. Além disso, Geni sempre teve a visão perfeita, mas com o passar dos dias, também teve sua visão degradada, o que a forçou a começar a utilizar óculos. Outra consequência do incidente foram manchas que surgiram em sua pele. Estas manchas eram muito semelhantes às encontradas nas plantas que haviam no pátio e que estiveram em contato com as luzes do OVNI. As plantas que, inclusive, acabaram perdendo suas folhas e só se recuperaram cerca de 1 ano e meio depois. Apesar de todos estes problemas em sua saúde, Dona Geni teve uma consequência positiva após o incidente, pois ela, que sofria com pressão alta, tendo já sido internada devido ao seu problema de saúde, teve após o incidente uma melhora em seu problema de hipertensão. Esse problema simplesmente desapareceu. Era como se Dona Geni tivesse se curado sozinha. Neste caso, temos um incidente em que a testemunha esteve muito próxima do OVNI, o que acabou lhe causando várias consequências negativas e uma aparentemente positiva. O que mais chama a atenção é a descrição dos seres, que são bem diferentes daqueles comumente relatados na casuística ufológica. Outro detalhe que se destaca é o fato de o objeto fazer som, tendo em vista que a grande maioria dos relatos sempre descrevem estes OVNIs como silenciosos. Os seres aparentemente estavam estudando o terreno de Dona Geni e podem ter sido atraídos talvez pelo cheiro dos bolos ou por ser uma das poucas casas que ainda tinha algum movimento na madrugada. E quando viram que a testemunha os viu, principalmente depois dos gritos, eles foram embora, o que demonstra que provavelmente eles não queriam contato com humanos. Estavam apenas aparentemente curiosos com alguma coisa. Outro ponto que se destaca é o fato de o OVNI ter uma área aberta em que os seres podiam ser claramente vistos pela testemunha. Apesar de existirem sim relatos ufológicos em que as testemunhas são capazes de ver os seres dentro da nave, normalmente os objetos são fechados e quando há uma abertura, ela é muito pequena e não é possível ver os tripulantes com tanta facilidade e nitidez. O caso foi investigado pelo ufólogo Walter Buller, da Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores, que verificou os antecedentes médicos de Dona Geni, visitou o local e conversou com a testemunha, confirmando e constatando tudo aquilo que ela relatou. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.